Olá, pessoal. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo alcance o coração de todos vocês. E aqui na Bíblia nós vamos ver aqui a história de um homem que chamou muito a atenção de Deus, um homem que agradava a Deus e tem uma palavra aqui que a gente vai frisar nessa leitura. O que é frisar? É pegar a canetinha e frisar assim, ó, embaixo. Destacar. Para que você, sempre que abrir a Bíblia, você veja aquela palavra que você destacou e que ela vai falar em teu coração. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa leitura bíblica com a gente. Amém? Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Vamos lá? Assim diz, ó. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Não esqueçam, temente a Deus, respeitava a Deus com toda a sua casa, não era sozinho, era com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você frisa aí essa palavra contínuo, contínuo, orava a Deus. Versículo 3: Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Versículo 4: O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Foi o que Cornélio respondeu. Que é, Senhor? Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Eita glória a Deus. E você passando aqui para o versículo 30, pessoal, olha aqui o que diz Cornélio. Ó. E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as suas esmolas estão em memória diante de Deus. A palavra de Deus, amado, ela diz que se a gente sabe que fazer o bem é bom e não fazemos, nós pecamos. Sabemos que nós somos falhos, somos errões, somos imperfeitos. Quem não erra nessa vida, né, amados? Lendo aqui a história de Cornélio, você pode compreender que esse homem, ele tinha as falhas dele também, os erros, porque nenhum ser humano é perfeito. Só o Senhor Jesus Cristo. É Ele a nossa referência, é Ele o nosso exemplo principal. Mas lendo aqui essa história de Cornélio, deu a compreender que esse homem, ele atraiu a atenção de Deus. Por quê? Porque esse homem, ele tinha uma conduta boa. Ele era um homem respeitado, principalmente pela família. Esse homem também, ele tinha um coração inclinado às boas ações, às boas obras, deixando bem claro que não é pelas boas obras que somos salvos, mas a Bíblia diz que é pela graça do Senhor Jesus que nós somos salvos. Temos que sermos pessoas boas sim aqui na terra, pessoas de boas ações, porque isso é também vontade de Deus. Este homem Cornélio, ele foi um homem que se apresentava a Deus nas orações dele.
Era um homem que se dedicava constantemente em oração. É isso que Deus espera de vocês, homens, hoje, aqui na terra. É isso que Deus espera de vocês, mulheres, hoje, aqui na terra. Amados, não deixem de ser o que Deus quer que sejamos, pessoas honestas. Por mais que você ouça aquelas línguas enganosas que diz: "Para que ser honesto? Se quanto mais a gente é bom, mais as pessoas pisam". Ei, não deixe o diabo buzinar nos teus ouvidos. Não deixe, não aceite. Até você pode ouvir essas palavras malignas, mas você não aceite contra a sua vida. Você não aceite contra a vida do seu próximo, principalmente sua família. As tuas confissões diante de Deus, as tuas ministrações da palavra de Deus, que Deus ele tem te dado, todas as vezes que você ministra na sua família, nos seus vizinhos, na sua vida, ela causa efeito. É como Jesus Cristo diz, que da nossa boca procede a vida e a morte, por meio das nossas confissões. É nossa língua, é nossa boca que traz para nós a vida ou a morte. Esse homem Cornélio, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem piedoso, ele era um homem caridoso, mas esse homem faltava algo na vida dele. E você lendo essa história aqui, você vai ver que Deus, ele tinha um propósito tão lindo, tão grande na vida de Cornélio, que Deus enviou o apóstolo Pedro para evangelizar Cornélio, para falar da salvação eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Leia, leia a palavra de Deus, leia essa história de Cornélio, você vai se ver dentro dessa história. O Cornélio, ele tinha tudo, mas ele tinha algo nele que ele ainda não sabia o que era a presença do Senhor Jesus Cristo, que era a conquista para ele e para toda a família, a conquista do plano da salvação eterna. Por isso que no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, ele declarou ali pelo apóstolo João, no capítulo 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cornélio, quando deu ouvido e creu na pregação do Evangelho, ele teve a vida salva e toda a sua família foi salva, porque a Bíblia declara. Leia a história de Cornélio. Medita nessa história, faz uma reflexão da sua vida, vê o que está faltando em você, porque não sou eu que vou te falar, mas é o próprio Espírito Santo que vai te falar o que está faltando em você. E que a revelação da palavra de Deus alcance teu coração, tua vida, tua família. E assim como foi escrito, da qual o profeta falou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", assim você e sua família servirão ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale mais em teu coração. Amém? Glória a Deus.